cada 4 horas, uma mulher sofre violência no Brasil. E 60% desses casos estão nas 2 maiores cidades do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O debate da violência contra a mulher veio à tona com muita força nos últimos dias, depois do que aconteceu com a apresentadora Ana Hickman. No domingo passado, ela deu uma entrevista na TV Record, dizendo que pediu divórcio do seu marido, Alexandre Correia, depois de ter feito um BO por caso de agressão e violência doméstica. Ana Hickman merece toda a nossa solidariedade, acolhimento e apoio. E esse caso é importante para a gente lembrar que não é algo isolado no Brasil. Só no ano passado, segundo o relatório do Elas Vivem, dados que não se calam, foram mais de 2.400 mulheres que sofreram violência. O Brasil é um dos campeões mundiais em violência contra a mulher. Nesse Café com Bolos, nós vamos tratar do que já existe de legislação no Brasil para combater a violência contra a mulher e o que ainda pode ser feito. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Existe historicamente no Brasil uma cultura machista, uma cultura que de algum modo naturaliza a violência contra a mulher. Quando, por exemplo, no casamento, trata a mulher como se fosse propriedade do marido, que gera em ditados populares, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem nunca ouviu esse tipo de coisa, que trata a violência contra a mulher como algo banal, algo da esfera privada, um problema familiar, um problema doméstico, e não é isso. Pior ainda é quando isso se desdobra numa coisa cínica, quando diz uma mulher que sofre violência recorrentemente, por que ela não se separa? Com um tom meio insinuante. O que se ignora muitas vezes é o seguinte: há uma relação econômica e social muitas vezes de dependência e que cria uma relação de poder do homem sobre a mulher dentro de casa que leva à violência. Esse tema tem sido tratado em todos os debates de combate à violência contra a mulher. Um dos pontos-chave da Lei Maria da Penha e de leis que têm sido feitas internacionalmente para proteger mulheres vítimas de violência é de abrigos, porque muitas vezes a mulher continua sofrendo violência porque não tem para onde ir. A casa está em nome do marido, ela cuida dos filhos e se ela sair com os filhos vai ficar na rua. Ter abrigos que separe, que tire a mulher da cena de violência é algo absolutamente essencial. Vocês sabem, eu tenho uma trajetória de atuação de mais de 20 anos no movimento dos trabalhadores sem teto. E quantas vezes eu já não vi chegarem mulheres a comunidades, ocupações, as lutas por moradia, justamente para poder se livrar da situação de violência. Ela ir para um lugar era a forma de libertação. Quantas vezes as pessoas dentro da ocupação, da comunidade, tiveram que afastar, mandar embora maridos agressores que iam atrás de mulheres nas ocupações que levavam os seus filhos para se livrar de agressões constantes. Esse tema é essencial. Tanto é, nós conseguimos uma vitória importante no parlamento esse ano, uma emenda nossa, a nova lei do Minha Casa Minha Vida, que colocou as mulheres vítimas de violência como um dos critérios de prioridade para entrar no Minha Casa Minha Vida. Que a casa saia preferencialmente, em todos os casos, em nome da mulher, e um critério para priorizar quem vai receber moradia primeiro seja mulheres vítimas de violência, justamente para tirar dessa situação de vulnerabilidade. A Lei Maria da Penha foi uma grande conquista que o Brasil teve no combate à violência doméstica e familiar. O seu nome, muita gente não sabe, homenageia uma farmacêutica, a Maria da Penha Fernandes, que foi vítima de 2 tentativas de homicídio e ficou paraplégica pelos ataques do então marido. O caso da Maria da Penha foi emblemático de uma luta que já vinha de muito tempo, de organizações feministas, de uma luta organizada das mulheres para poder ter uma punição efetiva para agressores e também uma rede de apoio, uma rede de defesa, de acolhimento às mulheres vítimas de violência. E é justamente isso que a Lei Maria da Penha propõe. O ponto de partida para acionar as medidas, os mecanismos previstos na Lei Maria da Penha é sempre o boletim de ocorrência. A mulher vítima de violência vai numa delegacia, seja uma delegacia especializada, uma delegacia da mulher, seja numa delegacia comum e faz o seu boletim com a sua denúncia. A partir do boletim de ocorrência registrado, pode-se acionar as medidas protetivas previstas na lei. Por exemplo, o afastamento do agressor do lar onde a família vive, o estabelecimento de uma distância determinada, impedimento de contato com a própria vítima, e a partir disso se garante a proteção da vítima enquanto se desenrola o processo da Maria da Penha. A lei prevê ainda, para casos graves, a disponibilidade de abrigo e também atendimento psicológico, atendimento jurídico, inclusive uma
pensão como responsabilização do agressor em benefício da vítima. Mas além das medidas de proteção da Lei Maria da Penha, existem políticas públicas. A exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família prioritariamente sai no nome da mulher chefe de família. E isso também é um instrumento para garantir independência financeira que possa romper com o ciclo de agressão. Então, o Estado tem que atuar em várias áreas. De um lado, a proteção, a prevenção e, de outro lado, o fortalecimento da situação da mulher que não a torne refém de um ciclo de agressão da qual ela tenha muita dificuldade de se livrar. Mas a verdade é que a gente precisa ainda avançar mais. Dentro da própria Lei Maria da Penha, ainda não há estrutura e equipamentos públicos suficientes para que ela dê conta da quantidade de casos que nós temos no Brasil. Por exemplo, Delegacia Especializada da Mulher. A Delegacia Especializada é muito importante. Não são poucos, aliás, são recorrentes os casos de uma mulher que sofre agressão e quando vai para uma delegacia comum, sofre uma segunda agressão, uma agressão psicológica, uma agressão simbólica. Um delegado homem, um investigador homem, um escrivão homem, duvida da agressão que ela sofreu, faz chacota, ridiculariza. Ter delegacia da mulher especializada, capilarizada em todo o território e com funcionamento 24 horas e nos fins de semana. Esse é um ponto-chave, gente, que a gente precisa debater. Porque muitas vezes onde tem delegacia da mulher, ela funciona de segunda a sexta em horário comercial. Espera lá, a maior parte das agressões ocorrem justamente de noite e nos fins de semana. É nesses momentos onde se tem uma maior incidência de crimes de violência contra a mulher. Ter essa rede não só de delegacias, mas das próprias casas-abrigo, ter a estrutura de profissionais, psicólogos, assistentes sociais suficientes para poder ter o acompanhamento permanente dessas mulheres de apoio, fortalecer uma política que já existe em vários municípios brasileiros, que é a Patrulha Guardiã Maria da Penha. O que é a Patrulha Guardiã? Nas guardas civis municipais, em alguns casos até em polícias militares, se formou uma patrulha composta de mulheres ou composta de um homem e uma mulher policiais, guardas, que ela é especializada para atender casos de violência contra a mulher. Treinada para isso, capacitada para isso e um efetivo que vai direcionado para garantir que a medida protetiva seja cumprida. Vamos lá, a justiça determinou, você não pode aparecer em casa, você não pode ter contato direto com a mulher que você agrediu. Ele vai lá e desrespeita. A quem que a mulher vai acionar? Então, a Patrulha Guardiã Maria da Penha tem esse papel. Ainda são efetivos muito pequenos, inclusive aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a Patrulha Guardiã Maria da Penha não dá conta da quantidade de casos. É algo que nós precisamos fortalecer dentro de um conjunto, uma rede de acolhimento e de apoio. Além disso, uma das estruturas mais capilarizadas que nós temos no Brasil todo, em todos os municípios, é a estrutura do SUS, a partir da atenção primária, a partir das UBSs. Construir maneiras de levar centros de referência da mulher às UBSs, à atenção primária, é muito importante, porque um dos grandes problemas que se tem no atendimento e inclusive na subnotificação de violência doméstica, de violência contra a mulher, é que muitas mulheres vítimas de agressão não têm a quem recorrer, não sabem como fazer a denúncia, têm medo muitas vezes de fazer a denúncia. Então, ter isso na UBS, no posto de saúde, esse centro de referência, onde a mulher se sinta acolhida, onde ela seja orientada de como atuar, onde tem acompanhamento psicológico e a sua própria saúde, é essencial. E tem um papel que não é simplesmente do Estado, é de todos nós, é da sociedade e particularmente nós, homens, de não naturalizar em hipótese nenhuma a violência contra a mulher, de sempre valorizar, entender e acolher as denúncias que apareçam e mais do que isso, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, ridicularizar, tratar isso como chacota, porque isso vai tornando quase hereditária, permanente a cultura do machismo. Isso depende de cada um de nós. E o caso da Ana Hickman mostra que o problema da violência contra a mulher atinge todas as classes sociais, desde uma apresentadora famosa até uma mulher sem teto vítima de violência no Capão Redondo ou na cidade de Tiradentes. E por isso exige alerta e atenção permanente de todos nós, de quem está na política, de toda a sociedade, dos homens combatendo uma lógica de machismo e, sobretudo, no apoio e na valorização do movimento de luta das mulheres, dos movimentos feministas contra a violência. Nossa total solidariedade e acolhimento a Ana Hickman e a todas as mulheres que já sofreram ou, infelizmente, ainda sofrem violência doméstica. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.